Esse trabalho foca justamente nisso, no trabalho de mediação. É uma ferramenta para a própria mediação. Nesse transporte da etnografia para um plano em que ela possa vir a se tornar uma ferramenta mais franca, de uso mais franco, tem investido na dimensão de mediação do próprio ato etnográfico. Ele é um ato de investigação, realmente, mas ele é um ato de investigação recíproca. É impossível que eu investigue sem ser investigado ao mesmo tempo. Portanto, existe um encontro, existe um pacto, precisa ser firmado. Grande parte daquilo que vai trafegar nesse encontro dependerá do modo como esse encontro for compactuado. Várias vezes nos nossos encontros na vida, inclusive nos momentos em que trabalhamos como mediadores, as condições do encontro estão pré-definidas, é uma das questões que nos afeta muito, porque condiciona várias vezes as condições nas quais a gente vai partilhar coisas com as outras pessoas. Ou seja, nós não conseguimos nunca partilhar coisas com as pessoas sem ocuparmos uma posição. Essa posição nos dá geralmente certas prerrogativas, mas também nos dá certos fardos para carregar. Várias vezes o fato dessas condições estarem pré-determinadas também pode fazer com que elas estejam hierarquizadas, com que elas definam os personagens que estão em relação de antemão. Por exemplo, esses são que estão aqui para receber, esses são que estão aqui para dar. Que se calhar não é isso. É muito comum que nas relações e nos encontros haja uma espécie de pré-determinação do encontro, que envolve a definição desses papéis. E que, quando esses papéis são definidos, o que se passa é que, de algum modo, antes mesmo que o encontro aconteça, parece que nós chegamos nele um pouquinho em dívida, digamos, porque nós já temos que fazer aquilo que o nosso papel nos define ou nos demanda, não é? E isso tem uma série de consequências que podem ser mais ou menos dramáticas para o próprio encontro. Esse trabalho, por um lado, explora essa dimensão do próprio encontro, mas explora a possibilidade da gente abordar o encontro de uma outra forma. Será que seria possível que, no ato do encontro, nós construíssemos as condições para o encontro, portanto, não trouxéssemos de antemão esses papéis pré-definidos? Num certo grau, considerando que trabalhamos com a vida cotidiana e não com a ficção ou com o mundo imaginário, esses condicionamentos estarão lá. Portanto, esse trabalho aposta numa outra coisa, na hipótese de nós pegarmos nesses condicionamentos e transformarmos esses condicionamentos em condições para o encontro. E aposta nisso como a porta de entrada possível para talvez a gente conseguir fazer o encontro em ato com as pessoas que apareçam. A questão é como é que a gente pode, eventualmente, transportar para a nossa zona de trabalho, de prática, não é? Em especial no exato momento em que estamos, nesse lugar, nessa terra de ninguém, que é o entre, né? Que geralmente os mediadores trabalham entre, né? Naquele lugar meio invisível, né? Então, entre as pessoas e os acontecimentos, ou entre pessoas, entre algo e um outro algo, trabalham em fazer com que esse fluxo aconteça, não é? De um modo tal que, quando é bem feito, essa desaparição é completa, vamos dizer assim, não é? Quando isso acontece bem, de um modo vivo, os mediadores realmente desaparecem, mas desaparecem no melhor dos sentidos, não é? Porque se dissolvem naquela situação e conseguem se espalhar por ali e são a própria vitalidade desse acontecimento.